Bem-vinda ao calendário vivo entre Sol, Terra e Lua dessa semana. Nós falamos da linguagem simbólica do tempo em movimento. Nosso calendário circular dessa semana tem bastantes eventos astronômicos e astrológicos, né? A gente ainda continua no tempo da Lua, a gente só vai sair do tempo da Lua lá no equinócio de primavera. A gente está nesse tempo, né, que é a metade do outono até o começo do inverno, entre Soen e Yuli, e entre esse meio do outono e meio do inverno, nós temos esse chamado tempo da Terra. Em vídeos anteriores eu já comentei sobre isso. E hoje, então, eu quero dar um pouquinho de ênfase aí para esse miolo, né? Onde a gente coloca ali Sol em Touro até o dia 20. No dia 20, Sol em Gêmeos, enfim. E aí também tem outros planetas ali entrando em constelações. Vamos falar um pouquinho dessa linguagem, porque isso é simbólico, tá? Se a gente olhar para o fenômeno astronômico, existem lá as constelações, né, que formam a eclíptica, que é mais ou menos o caminho, que também é aparente, tudo isso é aparente, né? As constelações são aparentes, elas não estão próximas àquelas estrelas umas das outras, elas foram nomeadas, né, como uma constelação porque formam ali uma espécie de imagem que alguém visualizou. Isso tudo foi muito feito no hemisfério norte, então quando a gente olha para essas constelações, elas aparecem para nós de cabeça para baixo. Então pense em linguagem simbólica, não pense em nada é determinista ou é físico, tá? É simplesmente simbólico. E para nós, né? Você pode ignorar que existe isso ou você pode usar isso como uma linguagem simbólica. A gente usa a linguagem simbólica para, através de imaginação e também de um contato, talvez, que expanda um pouco a visão, né? Que fuja um pouquinho do racional, acessar informações a nosso respeito. Então, eu posso olhar para uma constelação e tentar capturar alguma coisa, alguma informação nesse sentido, não porque a constelação está me dizendo, mas porque eu faço associações, porque símbolo é isso, né? Uma informação que é lançada em conjunto com outra, e a partir disso eu faço algo com aquilo, ou eu constato, ou eu sinto, ou eu aprendo, ou eu vivencio. Aí é uma gama de possibilidades que é extremamente relacionada ao processo criativo individual. Então, quando você lê aqui no calendário, né? Sol em Touro, Sol em Gêmeos, Mercúrio em Gêmeos, Marte em Touro, Vênus em Câncer. Em algum momento eu vou falar mais detalhadamente dessa linguagem simbólica, mas eu quero deixar muito claro isso, né? Como linguagem simbólica, apenas como uma base para que a gente possa, talvez, olhar para um determinado arquétipo ou conjunto de características, e esse conjunto de características, especificamente da astrologia, ele é algo que foi construído há muito tempo por muitas filosofias que foram se conectando. Então a gente tem veias diferentes, né? Tem a clássica antiga, tem a moderna, tem a védica, tem muitos diferentes, é, muitas diferentes traduções de como usar os astros como linguagem simbólica. E existem as veias que dizem que falam sobre influência, que falam sobre determinação, que falam sobre destino, sorte, falam sobre características pessoais. Não é a minha proposta aqui, tá bom? Aqui a gente está trabalhando, né? Linguagem simbólica do tempo em movimento. Então, como essa é uma linguagem simbólica que se movimenta ao longo do ano e se movimenta de um jeito circular, ela é perfeita para a gente usar, né? E ali no meinho, só chamando a atenção que a gente teve no dia 16 de maio a lua nova. A lua nova foi uma superlua nova, que é a superlua acontece quando esse evento, né, superlua nova acontece quando ela está no perigeu, que é o ponto mais próximo da Terra. Aí sim nós estamos falando de físico, né? Nós estamos falando de ponto físico, não de linguagem simbólica. E acontece esse evento que era a Lua Nova, né? A, a gente teve isso no dia 16 e agora temos nessa semana, no final da semana, o quarto crescente. Então a Lua está em fase crescente desde o dia 16 ou logo depois da superlua nova. E aí sim, né, a gente pode usar a linguagem simbólica também da Lua conectada às constelações, ok? Então hoje eu vou falar sobre esse miolo, como essa linguagem simbólica é
extremamente rica, tem milhares de detalhes e tem milhares de veias, né, filosóficas diferentes. Nós vamos falar sobre ela aos poucos aqui, tá? Dentro do calendário vivo. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a mandala criativa solar. Então é o seguinte, queridas, você pode usar essa linguagem simbólica para muitos fins, né? O fim do autoconhecimento ou da autopercepção, como a minha amiga Lila diz que que o autoconhecimento tem muito a ver com uma constatação racional, né? E a autopercepção ela é mais sensorial, mais sentida, né? Então pode ser para autopercepção, apesar de que eu gosto mais da mandala lunar para autopercepção. Ah, pode ser para autoconhecimento, mas principalmente para desenvolvimento de algo. No meu caso, nessa proposta que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, é como uma ferramenta criativa. Que é uma ferramenta criativa? Algo que permite com que você crie, né? É um instrumento para que você crie. Então a gente poderia dizer que um pincel é uma ferramenta criativa. E a mandala solar também pode ser. Só que agora, né, como um idioma, como uma linguagem mesmo. E aí eu estou usando aqui os 12 arquétipos zodiacais do zodíaco clássico, tá? Essa mandala, né, então é um caminhar do sol através desse grupo de constelações que formam o zodíaco, e a ideia é usá-la como ferramenta criativa para olhar para os nossos projetos, né? As coisas que a gente quer criar. Esse projeto pode ser uma coisa bem simples, como eu quero mudar de apartamento, ou pode ser fazer né, planejar minha festa de casamento, ou pode ser criar um aplicativo, ou pode ser, eu quero lançar o meu blog, ou eu quero criar um grupo de mulheres, o que você tiver que quiser criar. Eu quero fazer uma formação nova, eu quero aprender um hobby, uma arte, enfim, vida criativa, tá? E aí a gente está olhando para esses arquétipos, tá? Para reconhecer arquétipos que estão conectados a cada signo, signo sendo um conjunto de símbolos, né, queridas? Para criar projetos alinhados a um fluxo natural, para quem tem, para quem sente essa conexão, tá? Transformar ideias em matéria, em manifestação, né? E fazer com que essa vida criativa siga uma rotina circular sustentável, né? Prazerosa e não uma coisa de produtividade linear e que tem que ser uma corrida para eu alcançar, tá? É nesse sentido. Então, eu trouxe aqui os arquétipos, né, do zodíaco clássico, tá? Vou passar rapidinho porque eu não sei quem tá ouvindo, né, quem conhece. A gente tem esses 12 arquétipos começando aqui no signo ou na constelação de Áries. Depois, touro, aqui tá o nome e aqui está o símbolo, tá? Para vocês, porque às vezes você pode olhar o símbolo e ter algum insight também, né, queridas? Então, Áries, depois Touro, a gente lê assim, tá? Depois Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Normalmente a gente atribui esses quatro primeiros arquétipos aqui a uma questão mais identitária, minha identidade, minha pessoa, desenvolvimento pessoal. Depois os quatro próximos aqui, Leão, Virgem até Escorpião, há relacionamentos próximos, sabe? Família, amigos, relacionamento romântico, tudo que tem a ver, né? Trabalho, tá? E depois de Sagitário a Peixes, normalmente se fala em algo mais coletivo, mais humanitário, mais mundial, mais universal, tá? Então, isso é um tipo de divisão que a gente pode usar. Eu não estou falando do teu tema natal, né? Ou também chamado do teu mapa astral. Estou falando da mandala zodiacal pura e simples e como a gente pode usar ela como uma ferramenta de linguagem simbólica para a vida criativa. Então vamos passar por aqui, né? Eu olho para um projeto, eu escolho o meu projeto, qual é a coisa que eu quero fazer, e depois eu vou a cada arquétipo olhar para as virtudes que aquele arquétipo aos quais aquele arquétipo foi associado classicamente, os desafios que aquele arquétipo pode me trazer também e a aplicação prática no dia a dia, o que eu posso fazer. Então é um olhar para o céu, podemos falar assim, poeticamente, é um olhar para o céu e um olhar para si.
e observar-se. Veja, é como se eu tivesse uma referência, um espelho. É quase como se eu pegasse um livro, lesse e pensasse: ah, bom, agora o que eu aprendi com esse livro? E o que eu posso fazer melhor? Porém, eu estou fazendo isso para a vida criativa. Eu poderia fazer para outras coisas também, tá? Então, a gente começa aqui, né, nesse primeiro arquétipo, aqui, gente, ó, existe uma associação de mês a mês a cada arquétipo desses, tá? Então, isso se dá, né, ao que está, a constelação que está nascendo no horizonte ali, junto com o nascer do Sol, é aquela constelação em que o Sol, digamos, está naquele momento, simbolicamente, tá, gente? Astrologicamente falando, não astronomicamente falando. Então, elas não começam no dia primeiro e vão até o dia 30 ou 31 do mês, tá? Não é assim. Mas para fins de ferramenta criativa, eu fiz essa divisão. Você pode fazer outra qualquer, porque a gente só está usando uma fonte de linguagem simbólica para nos olharmos, tá? Então, se eu quiser olhar para Áries agora, mesmo eu estando em maio ou em junho, não importa, tá? Eu prefiro ter uma espécie de calendário que me auxilia a seguir este fluxo, tá? Então, virtudes criativas desse arquétipo. Poxa, esse arquétipo é o arquétipo do início, da coragem, da autenticidade, de pioneirismo, né, de espontaneidade. Essas são as virtudes. Então, eu olho lá para o meu projeto e vejo, tá me faltando isso? Tá me faltando iniciativa? Tá? Eu vou fazer esse tipo de boa pergunta usando como referência esse arquétipo. E também os desafios que esse arquétipo ele não é composto só de coisas, de virtudes, né, de coisas positivas. Ele também tem o que se chama comumente, né, nessa linguagem de sombra, né? Então, essa coisa de abandonar as coisas rapidamente porque é impaciente ou uma explosão emocional porque tem muito direcionamento de uma energia para um foco só, né? Uma dificuldade em colaborar, porque eu quero ser a líder, eu quero ser aquela que inicia as coisas, né? Ou eu não ter nenhum tipo de pausa, sair nessa corrida criativa, fazendo alguma coisa, e aí acabar ficando exausta, né? Queimando mesmo, burnout, né? Queimando, tá? Então, essas são boas perguntas que a gente pode fazer olhando para o nosso projeto. Conectadas a esse arquétipo. E daqui por diante, a gente vai ter a listinha com as outras, tá? As outras virtudes para eu olhar e os outros desafios. Posso acrescentar mais coisas? Claro, tem uma gama de coisas que a gente poderia explorar. Mas nessa minha proposta, e ainda como uma conversa inicial sobre esse assunto, eu quero trazer essa perspectiva para vocês. Então, em abril, eu olharia para os meus projetos com essa luz. Em maio, que é o mês que estamos, né? E aí lá, agora conecte lá com aquele primeiro slide onde diz Sol em Touro. Eu poderia olhar para a minha vida criativa, para a maneira como eu construo as coisas e observar se eu tenho essas virtudes presentes, a constância, que é aquele negócio de começar vezes o suficiente até alcançar o término, né? Uma sensualidade estética, eu tenho um senso de beleza naquilo que eu faço, né? Tenho esse cuidado, eu consigo materializar as coisas, eu consigo transformar a minha visão em algo físico, né? Algo visível. Tenho foco para sustentar o processo até o final, até o longo prazo, essa persistência, né? E o desafio? É eu ficar apegada, né? Ficar parada no mesmo lugar, eu ter medo de me arriscar, ter uma rigidez de estilo repetindo fórmulas, ou então demorar muito para começar perdendo o bonde, né? Das inspirações. Isso tudo são características relacionadas a esse arquétipo. E em maio é quando o Sol está lá, até o dia 20 que a gente viu ali no calendário circular, eu posso me fazer essas perguntas. Ah, eu posso fazer essas perguntas a qualquer momento? Posso. Mas pensa, a gente já tem tanta coisa acontecendo que ter esse check, né? Pô, o Sol vai entrar em Gêmeos, que é o nosso próximo aqui. Pô, que bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui para as coisas que eu tô, para os meus projetos que estão em andamento e ver se as virtudes de Gêmeos estão bem cultivadas, se elas estão proporcionando, né, continuidade, crescimento no meu projeto, ou se os desafios estão atrapalhando. Aí eu não preciso me sobrecarregar com todas as virtudes e todos os desafios
agora eu pego só os de Gêmeos e depois no próximo mês eu vou para o próximo. Então, com leveza, eu vou aprimorando a minha capacidade criativa e executiva também, porque alguns desses arquétipos têm a ver com inspiração, com criação ou inovação, com intuição, e outros têm a ver com dar forma, com senso estético, com refinamento, com aprimoramento. Então, quando passa 12 meses e eu passo pelos 12 arquétipos, pelas 12 perguntas, boas perguntas, né? 12 conjunto de boas perguntas, cara, eu aprimorei muito a maneira como, né, eu posso criar algo, tá? E usando uma linguagem não é nem sutil, né? Ela é poética, ela é gostosa, ela parece uma brincadeira. E se eu quiser, né, fazer uma observação do céu à noite e eu puder conhecer as constelações, eu que já frequentei muito o observatório astronômico, fica mais legal ainda, sabe? Esse teu pensar conectado com esse teu olhar para o céu, com as perguntas e depois o comparativo, né? O espelho. Poxa, como é que tá a minha virtude criativa em relação a esse arquétipo desse signo, dessa constelação? Então, gente, isso aqui é tipo uma delícia para você destravar vida criativa, tá? Gêmeos, né? Então, aqui nesse caso agora, vamos começar agora dia 20 de maio, esse arquétipo que vai até mais ou menos 20 de junho ali. É sempre mais ou menos, tá, gente? E também lembrando, né, que eu não começo a ver Gêmeos em dia 20 de maio. Eu não faço isso porque eu não tenho essa condição de virar a minha chave assim. Então eu vou olhar, né, o próximo dia lá na minha agenda, que já tem um dia para eu olhar para esses arquétipos, um dia específico do mês que eu escolhi para isso. Aí eu venho aqui e olho essas virtudes e faço boas perguntas e passo a observar a vida vivida, porque é na vida vivida que eu vou realmente identificar as minhas respostas e também as minhas possibilidades de crescimento, expansão, melhoria e algumas coisas que eu tenho que deixar morrer, deixar para trás, que estão me atrapalhando, tá? Virtudes criativas de Gêmeos: versatilidade, né? Múltiplas ideias, conexões entre múltiplas ideias, insights rápidos, comunicação, não é só absorção de conhecimento, mas também comunicação, curiosidade para conhecer, né, fonte de ideias novas. Desafios, quando amplia, pode ter dispersão, né? Eu posso ficar superficial, não me aprofundar em nada, saber pouco de muito, ter essa ansiedade mental, porque é um pensamento muito acelerado, e a inconstância. Aí eu começo aqui, depois não vou, não termino, vou para outro lado. Então eu olho para minha vida criativa e vejo, puxa, comecei várias coisas, não terminei. O que eu posso fazer, né? O que que eu tenho que escolher aqui? Como melhorar isso? Veja, a resposta de como melhorar não está aqui. Aqui tá só uma fonte para você fazer boas perguntas para você mesma, tá? E assim seguimos, tá? Para Câncer, né? Onde a gente tem a questão mais de imaginação, de expressão emocional, sabe? Botar alma nas coisas, né? Não só o técnico, mas também aquilo que toca, né? A emoção, cuidado, intuição, né? Ouvir mais. Talvez as mensagens que, em relação à vida criativa, que chegam não pelos meios cognitivos e mais pelos meios sensoriais, sonhos, né? Os meus desafios nesse arquétipo. Medo de ser criticada, né? Porque aí eu tenho esse medo de me expor. Tem vários motivos de um medo de se expor, tá? Então eu tenho medo de botar o meu projeto no mundo, né? De mostrar o que eu criei. O meu humor pode oscilar, ficar apegada ao passado, assim como touro também. Não é apego ao passado, touro é apego ao presente. Eu não quero me mudar, me mover desse lugar, né? E uma autoproteção excessiva que justamente tem a ver com esse medo de se expor, mas que com isso também acaba impedindo o trabalho em equipe, tá? E em agosto a gente tem aí uma sugestão de você usar o arquétipo de leão com as virtudes da expressividade natural, não precisa fazer nada, né? Como é que eu posso me expressar naturalmente sem uma forçação de barra? Visão autoral, aquilo que é a minha própria marca. A coragem agora de se mostrar é o oposto ali, né, do que a gente estava vendo, e a generosidade, porque também tem essa associação de colaborar com muitos, né?
No outro lado, o medo de fracassar por causa do meu orgulho, né? A vergonha. Talvez eu querer palco, querer aplauso, né? Sem isso, aplauso, sem isso estar realmente conectado com uma essência criativa. Um drama, né? Que eu posso fazer, um exagero em cima de uma situação que acaba consumindo a nossa energia. E a dificuldade de lidar com críticas. Então, eu vou observar se tem alguma coisa dessas pegando. Virgem, aprimoramento, eficiência, né, organização, separar isso daquilo, fazer as coisas com primor, né, com detalhe, primor no detalhe. E o desafio é justamente esse detalhismo ser tão pesado que vira uma perfeccionista ou vira uma pessoa muito autocrítica, né, que se autoflagela, querer controlar tudo e não conseguir descansar. São quatro de cada que eu trouxe aqui para vocês, mas poderia ser mais, tá? Libra, né? A estética refinada, tem a questão da harmonia, tem a questão da cooperação e da mediação criativa. A mediação criativa é muito legal porque une diferentes ideias. E no desafio, a indecisão, né? Porque eu tenho tantas coisas para conectar, quais delas eu tento harmonizar tudo, e isso me deixa muito tempo ali para tomar uma decisão. Perfeição estética, às vezes eu vou ficar fazendo um post e eu não consigo deixar esse post pronto no tempo que eu preciso, hábil, né, para fazer um lançamento ou algo assim, porque eu quero essa perfeição estética da imagem, da legenda, um monte de detalhes que acabam atrapalhando. Eu posso evitar conflitos e assim assumir cargas que não têm a ver comigo, né? Não fazer escolhas mais arriscadas por causa disso e também precisar da aprovação de alguém. Observe isso neste mês ou em qualquer outro. A minha sugestão é essa mandala. Escorpião, profundidade, né? Agora a gente não tem mais aquela coisa da superficialidade. É o contrário, né? A profundidade, a intensidade, a coragem de mergulho, né? Mergulho até naquilo que é difícil e não talvez não belo, ou talvez desconhecido, que assusta por causa disso, e daí voltar desse mergulho, dessa ida ao subterrâneo, né, com tanta profundidade, voltar agora se reinventando, porque se transformou lá embaixo, algo assim, né? Poderíamos pensar aqui na Perséfone, tá? Desafios. Controle também, né? Novamente, um controle excessivo, muito fechado, então acaba não compartilhando porque é secreto demais. Obsessão, por causa da intensidade, é tanto foco numa linha só que pode virar uma obsessão, e o medo da vulnerabilidade, tá? Dezembro, Sagitário. Sagitários tem essa visão ampla, tem essa visão focada em algo relacionado ao saber, ao conhecer, né? Ao que traz enriquecimento de conhecimento e tem muito também a ver com essa busca espontânea e livre, né? Não tem certo e errado, tem pesquisa, digamos, tá? E aí, nos desafios, a gente tem, como tem essa amplitude toda, pode ter a desorganização. Eu posso ser muito otimista, eu posso tentar acoplar tudo, né? E aí é difícil. O fato de ter tanta espontaneidade ou tanta amplitude pode me dificultar com rotinas e com limites também. Janeiro a gente tem Capricórnio, e aí as virtudes, disciplina, super, né? Estrutura, paciência, responsabilidade, isso aqui tem tudo a ver com vida criativa, mas parece que não, né? Poxa, parece que a vida criativa é uma coisa assim de caos, e não necessariamente precisa ser assim. É um pouco de caos e um pouco de estrutura, é um pouco, né, de deixar ver e ampliar horizontes e um pouco de colocar em recipientes para ir aos poucos dando forma. E os desafios? O medo, né, é a coisa da segurança, é o medo relacionado a perder segurança, ou então ficar muito pragmático, e aí diminui muito, né, a questão tanto de alma quanto emocional, rigidez, também controle ali, e ficar preso numa forma, e uma alta exigência, tá? Especialmente, né, quando ela é consigo mesma, ela pode. Aquilo que era tão legal no começo, no começo da tua ideia, pode ter ficado horrível, porque é tanta exigência em cima que a gente faz
que acaba perdendo o prazer, né, criativo, tá? Aquário. Originalidade, inovação, pensamento livre, futurismo e, claro, isso tudo, né, assim, pensando muito amplo, muito universal, tá? E o desafio tem a ver com essa coisa que é justamente, é tão aéreo no sentido de é uma visão tão fora da casinha, tão fora da caixa, que eu posso ficar com essa dificuldade de transformar aquilo em algo que tenha forma, que tenha manifestação no mundo, né? E o fato de ser tão amplo assim, tão agregador de todas as, a gente poderia falar, serve para todo mundo, né? Engloba todas as culturas, faz com que você cria uma desidentificação, né, com aquilo, tanto para você quanto para outras pessoas que estão envolvidas. Então, acaba podendo ter desconexão emocional, impessoalidade. Então, observe. Não estou dizendo que porque a gente está no Sol em Aquário isso está acontecendo. Lembre, eu estou dizendo que isso aqui é uma fonte, uma referência de linguagem simbólica. Eu poderia criar aqui um conjunto de 12 imagens e falar as mesmas coisas para vocês. Percebe? Mas como a gente já existe essa linguagem, então, de novo, não estou falando do tema natal de ninguém ou do mapa astral, estou falando de pegar um conjunto de símbolos que já existem, ver ali, extrair algumas características de cada arquétipo e usar para a nossa vida. No caso aqui, vida criativa. Peixes, por último, imaginação ilimitada, fértil e visionária. Então, uma imaginação assim que voa, né? Conectado com intuição, então com sentir. É uma imaginação que não é só mental, ela também tem essa coisa sensorial, tem essa sensibilidade. E junto com isso tem uma conexão com um fazer o bem, ou fazer o bem a todos, ou incluir a todos. Tem uma coisa assim, uma pegada assim de compaixão, tá? Então, observar isso, né? Se isso está faltando, se isso está sobrando. E os desafios. Aí o desafio, como a imaginação é muito ampla, posso ficar fugindo lá no mundo, no meu mundo colorido, né? Eu sou pisciana, né, queridos? Mas não estou dizendo que é por isso, tá? Procrastinar, né? Ficar com uma confusão interna. Nossa, eu já passei. Uma vez eu comecei a ler um livro e eu passei uma madrugada inteira fazendo conta no vidro da minha varanda. Sabe quando tu usa o vidro para fazer contas, para escrever? Na primeira página do livro. Isso, tipo, é muito é muito um desafio criativo para mim. Não sei se tu percebes que pode ter essa característica. Idealização, né? Porque aí quando eu coloco muito, eu coloco uma visão para uma ideia qualquer, e quando começa a realizar aquilo, a concretizar no mundo, não fica igual à ideia, né? Não fica igual à visão. A gente tenta fazer o mais parecido possível, mas é diferente um plano e o realizado, o planejado e o realizado, né? E aí é que acontece quando eu tô presa na minha idealização, na minha visão daquilo, eu posso abandonar. Então observa, né, esse desafio. E a dificuldade em colocar recipientes, em estruturar passos também, né? Porque aí eu perco no meio do caminho, a obra que eu estava construindo. Queridas, então lembrando, né, que isso aqui é uma sugestão, tá? Tá aqui, dá para você tirar um print aí, né? A lista de arquétipos com os meses conectados com essa coisa que aparece ali no miolo do calendário, tá? E aí, agora, a partir de agora, eu vou entrar em detalhes com vocês a partir das semanas seguintes, né? À medida que os arquétipos vão sendo ativados, entre aspas, tá? Mas que a gente está passando por esse momento do calendário vivo, a gente vai entrar em maiores detalhes sobre cada um desses arquétipos. Além deles, tem os arquétipos dos planetas, dos asteroides, dos outros corpos celestes, né, que também estão compondo, que compõem também a linguagem simbólica da astrologia, que também podem ser usados. Isso tudo sem pensar no teu próprio tema natal. Se a gente for para o teu tema natal e sobre as conversas, a gente poderia chamar assim, eu gosto de falar disso, né? Que existem, como se a gente fosse recebendo visitas, e essas visitas têm uma força arquetípica muito grande, é como se elas viessem assim: olha, eu sou esse arquétipo, eu vim te visitar.
aqui nesse mês, eu vou ficar aqui uns 2 meses aqui te visitando e tá aqui, ó. Observe-me, veja, né, os recados que eu tô te dando e devolva-me também respostas. E assim, aí a gente passa para um outro nível de conversa astrológica. Não é esse momento ainda, tá bom, queridas? Então, calendário dessa semana e a gente continua conversando. Se você gostou, salva aí, compartilha, quem sabe mais alguém pode se beneficiar desse tipo de incentivo à vida criativa. Abraços e até semana que vem.